Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de língua portuguesa de hoje é sobre a revisão de concordância verbal. O que é isso, crianças? O verbo precisa estar concordando com o sujeito, principalmente o quê? Em número, crianças, singular ou plural. E como que eu vejo se o verbo ele vai ficar no singular ou no plural? Através das pessoas que estão conjugando o verbo. Eu, tu, ele ou ela, não é mesmo? É singular. Eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Aí temos o quê? As pessoas do plural. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Vamos ver alguns exemplos que a professora colocou aqui na lousa? Vamos lá. Caio gosta de melão. Quem gosta de melão? Ele, não é mesmo? Quem? Ele. Ele gosta de melão. Quem é o nome dele? Quem é ele? Caio. Só que ele, crianças, é o quê? Terceira pessoa do singular. Então, o verbo precisa estar concordando com a pessoa aqui que está conjugando aqui, no caso, o verbo. Olha só. Caio gosta. O verbo também vai ficar o quê? No singular. Não fica Caio gostam de melão e maçã, por exemplo. Mesmo se fosse de melão e maçã, ficaria ainda o verbo gosta, que é do verbo gostar. A conjugação fica gosta, do verbo gostar, ok? O verbo está concordando com o sujeito aqui. Olha outro exemplo. Alguns animais da caatinga estão em extinção. Olha só aqui o verbo, crianças, ó. O verbo é o verbo estar, mas eles estão no presente. Olha aqui o ão, crianças, olha só. Esse estão está concordando com quem, crianças? Ó, com alguns animais, certo? Alguns animais da caatinga estão em extinção. Não é alguns animais da caatinga está em extinção. Porque se fosse o lobo-guará, que é o animal típico da caatinga, está em extinção. Quem está em extinção? Ele. Ele quem? O lobo-guará. Então, ele está em extinção. Ele quem? O lobo-guará. Ele, terceira pessoa do singular, ficaria ele está em extinção. Agora, alguns animais da caatinga estão em extinção. Quem está em extinção? Eles estão em extinção. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, o verbo também precisa flexionar de acordo com o sujeito da frase. Quem é o sujeito aqui, ó? Alguns animais no plural. Então, o verbo também tem que estar de acordo com a pessoa da frase, ok? Joana, Pedro e eu fomos ao cinema. Olha só, crianças. Joana, Pedro e eu fomos ao cinema. Olha só, fomos aqui, ó, do verbo ir, crianças. Do verbo ir. Nós fomos ao cinema, não é? Olha só, Joana, Pedro e eu fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Nós fomos ao cinema. Então, nós é o quê, crianças? Primeira, aqui, ó. Aqui, ó. Primeira pessoa do plural, o nós, crianças. Olha só. E eu aqui, ó, é o pronome. Olha só. Aqui, ó, o eu tem a função de pronome, crianças. Preste atenção aqui que ficou aqui, ó. Fomos ao cinema. Agora, crianças, eu vou mudar aqui um pouquinho a frase. Vou mudar aqui. Então, ó, Joana, Pedro e eu fomos ao cinema. Nós fomos ao cinema. Primeira pessoa do plural. Agora, olha aqui, crianças. Se eu coloco o seguinte, olha só. Olha aqui se eu coloco. Tira essa vírgula e coloco Joana e
Pedro, como que vai ficar? Fomos ao cinema? Não, eu não estou junto. Foram ao cinema. Quem que foi ao cinema? Eles. Eles quem? Joana e Pedro. Então, eles, criança, olha aqui, ó, o eles é qual pessoa? Terceira pessoa do plural. Olha só também como que ficou aqui o verbo. Foram. Olha só, o verbo está concordando aqui, ó, juntamente com os sujeitos da frase. Aqui nós temos dois sujeitos. Joana e Pedro foram ao cinema. Terceira pessoa do plural. Vocês percebem que quando eu saí, mudou a pessoa e mudou a forma aqui do verbo ir? Estão vendo? Quando eu saí da frase, ficou quem? Joana e Pedro. Quem foi ao cinema? Eles. Eles foram ao cinema. Já mudou, então, no caso, a pessoa. Já foi para a terceira pessoa do plural e a conjugação verbal. Se eu estou junto, Joana, Pedro e eu fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Nós fomos ao cinema. Aí já mudou. Aí fica a primeira pessoa do plural, como naquele exemplo que a professora passou. Ok? Continuando. Eu comprei uma geladeira nova, crianças. Quem comprou a geladeira nova? Aqui, ó. Eu. Vocês estão vendo aqui, ó, o verbo comprei, aqui, ó, a conjugação comprei do verbo comprar, está concordando aqui com a primeira pessoa do singular. Eu comprei uma geladeira. Não vai ficar eu compramos uma geladeira. Eu compramos uma geladeira nova. Eu compraram. Eu compram uma geladeira nova. Não, o verbo tem que estar concordando com o sujeito. Então eu comprei uma geladeira nova. Faltam 10 dias para a festa, crianças. Isso daqui do faltam e falta causa muita confusão em alguns determinados momentos aí das frases. Olha só, faltam 10 dias. Esse faltam aqui, quem que tá concordando com, ó, 10 dias? Se fosse um dia, seria falta um dia para a festa. Porque olha só, quanto que é? Quantos dias tem? Apenas um. Aqui faltam 10 dias, é mais que um, é plural. Então, olha só como que vai ficar aqui o verbo. Faltam 10 dias para a festa. Porque o faltam, ele está concordando aqui, ó, com o 10 dias aqui, certo? Ao contrário de eu falar assim, falta observar as cédulas da urna da eleição. Ah, professora, mas você não falou falta observar as cédulas das urnas para a eleição? Sim, são cédulas e são urnas. Mas o falta, ele está concordando com quem? Com observar. Então vai ficar falta observar. É isso daí que a gente sempre precisa prestar atenção. Bom, mas o principal de vocês saberem aqui na concordância verbal, neste momento, é o quê? É sempre fazer aquela perguntinha. Quem é a pessoa da frase? Quem é o sujeito? Caio gosta de melão. Quem gosta? Ele. Ele é o quê? Terceira pessoa do singular. Então, o verbo aqui também precisa estar no singular. Alguns animais da caatinga estão em extinção. Quem que está em extinção? Eles. Eles quem? Alguns animais. Eles, terceira pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Então, o verbo também tem que concordar. Não fica. Alguns animais da caatinga estão em extinção. Estão em extinção, porque é mais que um. Joana e Pedro foram ao cinema. Se eu estivesse junto, Joana, Pedro e eu fomos ao cinema. Então, já mudou aí as pessoas. Joana e Pedro foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Eles. Eles é o quê? Terceira pessoa do plural. Quando eu falo isso, criança, eu tô falando de aqui, ó. Ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles,
ou elas. Lembra disso? Aqui, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Não pode esquecer isso lá diante da conjugação verbal. Então, as pessoas que estão conjugando o verbo, que estão exercendo a ação, o verbo precisa concordar junto aí com o sujeito da oração aí da frase, certo? Bom, a nossa revisão de concordância verbal é isso. Beijos para vocês, força na peruca, até a próxima!